Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Sejamos bem-vindos à Igreja Matriz de Santa Helena. Rezemos nas seguintes intenções: pelas almas do purgatório, pelos irmãos enfermos, Dom Roberto Guimarães, Padre Marcos Ronei dos Santos, Gilda Teixeira, Joélia Chafim, Tainá Gaia, Whisper Micael, Leandro Souza, Edna Manhães Rangel, José Fabrício de Oliveira, Giovanni Justino da Silva, Risete do Espírito Santo, Bento Rangel, Sori Barbosa, Giovana de Carvalho Correia. Pelos irmãos aniversariantes: Nathalie Emanuele Ribeiro Barbosa, Luciano Ambrósio de Alvarenga. Dizimistas aniversariantes: Angélica Maria Ferreira de Souza, Bernardo Ramos Salles, Cláudia Lúcia Faria, Rodrigo de Lima Brito, Maxuel da Silva Caldas, Aloísio Galardo de Souza, Antônio da Silva Rangel Neto, Joselma Rangel Batista, Roseli Ribeiro Peçanha. Também pelas nossas intenções pessoais. Entoemos o canto de entrada. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, sede bem-vindos, e que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, Cristo, piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, Cristo, piedade. Senhor, tem piedade. Eu preciso voltar ao primeiro amor.
voltar à intimidade contigo, Senhor, Senhor, piedade. Senhor, piedade. Eu preciso voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade contigo, Senhor, Senhor, piedade. Senhor, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida dos homens sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimento até anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição.
Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Queiram se assentar um instante. Meus amados irmãos e irmãs, quando a gente passa por certas experiências, a gente aprende a ver as coisas com olhos diferentes. Faz parte do nosso ministério de padre acompanhar as pessoas não apenas em suas alegrias, mas também nas suas dores. E um desses momentos talvez mais marcantes da vida das pessoas é justamente a perda de alguém. E nós muitas vezes somos chamados para fazer a encomendação, né, ou para celebrar a missa de corpo presente, dependendo de alguns casos, né? Uma coisa é a gente fazer isso, digamos assim, de modo distante. Outra coisa é a gente viver isso, né? Eu digo que depois, por exemplo, que eu passei por algumas experiências de perda pessoal, a gente começa a encarar isso de maneira completamente diferente, porque nós começamos a entender o lugar do outro e entender, sobretudo, que certas reações das pessoas nesses momentos, em vez de ajudar, às vezes atrapalham.
É muito comum, por exemplo, quando nós estamos lá celebrando o velório de alguém, não é? A família entristecida, já muito abalada por aquela perda, as pessoas que vão visitar se sentem na obrigação de consolar quem está lá. E aí começam a dizer certas coisas que na verdade não consolam absolutamente ninguém, né? Dá aquele tapinha nas costas e diz, tem que se conformar com a vontade de Deus. Deus quer também as pessoas boas do lado dele. Ou seja, minha gente, no fundo a gente está afirmando que a pessoa é ótima, estava aqui do nosso lado, e que de repente Deus nos roubou. Por quê? Porque Ele não quer o nosso bem. Ele quer as pessoas boas junto dele, não junto da gente. Ou seja, é um Deus que sabota a felicidade dos outros. E definitivamente, meus irmãos, não é esta a imagem de Deus que nós temos nos evangelhos. O Deus que é apresentado por Jesus Cristo é um Deus que trabalha para a nossa felicidade. É um Deus que quer o nosso bem. Então, meus irmãos, esse tipo de discurso, né, em vez de trazer consolação, traz mais dor ao coração das pessoas. Eu costumo dizer que para falar esse tipo de coisa é melhor ficar quieto. Fica quietinho lá, simplesmente, ofereça seu ombro, chore junto, mas não diga nada, bobagem, não fale. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós temos um caso clássico de consoladores que não funcionam na liturgia de hoje. A primeira leitura foi tirada do livro de Jó. Todos nós conhecemos esse personagem célebre da Bíblia, tradicionalmente conhecido pela sua paciência, mas que de paciente não tem absolutamente nada. Jó é esse personagem que de uma noite para o dia, ele perde tudo que tinha, seus bens, sua família, e depois chega até mesmo a perder a sua saúde. E Jó começa a se debater no seu sofrimento. Afinal de contas, ele quer entender por que ele passa por isso. Jó, ele não se conforma de sofrer, já que ele tem consciência da sua inocência, da sua retidão, de que sempre buscou o rosto de Deus e fazer a sua vontade. E é aí que chegam esses consoladores, que são os amigos de Jó. Os amigos de Jó, são 3 amigos, depois chega mais um outro, um quarto. São aqueles amigos que, em vez de ajudar, só atrapalham. Tentam convencer Jó de certas coisas que ele sabe que não são verdadeiras. Esses amigos, eles já vêm com discursos prontos. Eles já têm certas ideias na cabeça e simplesmente repetem aquilo para Jó. No caso da liturgia de hoje, da missa de hoje, as palavras de Jó, elas são pronunciadas após o discurso do primeiro amigo. Esse primeiro amigo quer convencer Jó de que ele cometeu algum pecado e por isso ele está sofrendo. Ou seja, é a justiça divina. E Jó, hoje, ele fala para nós, não é isso. Ele começa a falar da situação do ser humano nessa vida. Uma situação pesada, cansativa. A vida do homem, meus irmãos, de fato, se nós formos colocar na balança, ela não é feita de momentos felizes apenas. Nós vivemos numa sociedade na qual parece que as pessoas têm obrigação de ser felizes, sobretudo pelas redes sociais. Todo mundo nas redes sociais aparece sempre bonito. A família é sempre ideal, sempre perfeita, né? Fazendo coisas interessantes e agradáveis. Mas na verdade, meus irmãos, aquilo é falso. Aquilo é falso. O que nós exibimos ali não é a vida real, porque no fundo, a nossa vida é feita de momentos cinzas, ou seja, nem bons nem maus, muitos momentos maus e alguns pontos felizes. Essa é a vida humana. E é por isso que Jó, na liturgia de hoje, ele compara a sua vida, e na verdade a vida de todos os homens, com a vida de um soldado, que está sempre combatendo. Porém, é pior que um soldado de Jó,
Porque o soldado ele precisa descansar, enquanto o ser humano não pode descansar da sua existência. Ele compara a vida do homem com um mercenário, com um servo, que está sempre na labuta, está sempre se cansando, mas é ainda pior, porque esse tipo de trabalho, nós não temos descanso dele. Por isso, meus irmãos e irmãs, como eu dizia a vocês há pouco, tem certas palavras que quando nós pensamos, no fundo, que podemos dirigir alguém, né, em certas situações, é melhor a gente ficar quieto. Vejam a revolta de Jó diante dessa situação. Todos nós já passamos por situações semelhantes, meus irmãos. Nos sentimos cansados das coisas, exaustos por ter de suportar situações problemáticas, angustiantes. Todos nós também podemos repetir com Jó este mal de viver, digamos assim. E não somente aquelas pessoas que estão em depressão profunda, isso daqui são casos extremos, mas todos nós já experimentamos situações angustiantes na nossa existência. Vejam, por exemplo, esta situação pela qual nós passamos, todos nós passamos agora. Essa situação de pandemia que parecia, não é, no começo, que seria só um mesinho. E já estamos aí há 1 ano e não tem previsão de acabar. E segundo os cientistas, depois da vacina, a gente tem que ficar ainda escondido. Ou seja, minha gente, usando máscara e se isolando uns dos outros, isso é uma loucura, minha gente. Ou seja, como a gente fica bem diante de uma situação dessa? Estava conversando essa semana com um amigo, perguntando: e aí, está animado para recomeçar o ano? Também ele é professor. E a resposta dele traduz aquilo que eu também sinto: animado como? Animado como? Diante dessa coisa, dessa situação. A nossa vida foi sequestrada. E eu penso, minha gente, sobretudo. Então, minha gente, essa de sofrimento e de angústia é comum a todos nós. E é justamente aqui que entra o papel importantíssimo da fé para trazer sentido à angústia do homem. Nosso Senhor não retira o nosso sofrimento, mas Ele traz sentido. Ele enche o sofrimento humano com a sua presença. Isso muda esse ministério de Jesus novamente em favor dos que sofrem. Novamente nós vemos esta autoridade de Jesus, que quer salvar o homem, aquela mulher, a sogra de Simão, que estava acamada, de pé. E depois, no final do dia, todas as pessoas enfermas ou atormentadas por um mal iam até Jesus e Jesus as curava. O que quer dizer isso, meus irmãos e irmãs? Quer dizer que é este o reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo. Este reino que se destina a todos, esse reino que quer de fato fazer o homem feliz. Como eu dizia, Deus, meus irmãos e irmãs, trabalha para a nossa felicidade. Deus quer de fato o nosso bem. E este retrato que nós temos de Deus em Jesus Cristo no Evangelho de hoje, meus irmãos, deveria ficar muito profundamente enraizado no nosso coração. Nós não temos a imagem de um Deus que assiste a nossa dor de braços cruzados, de modo indiferente, distante, frio, se vira aí. Não, meus irmãos, esse não é Deus. Nós temos aqui no Evangelho a imagem de um Deus que se compadece, a imagem de um Deus que se faz amigo do ser humano. Agora, isso não para aqui. É papel também da igreja viver esta dimensão do reino de Deus em favor de seus irmãos.
É papel de cada um de nós que aqui estamos, porque hoje nós somos essas mãos de Cristo. Hoje nós somos os lábios de Cristo. De modo que, se há quem sofre, meus irmãos e irmãs, nós deveríamos nos sentir provocados, instigados a consolar e ajudar essas pessoas. Mas como eu dizia, meus irmãos, não é com discurso pronto, não é simplesmente repetindo uma fórmula e se vira aí. Não é assim que se consola, meus irmãos. Aqui nós carecemos um pouco desta empatia, desta presença, de se deixar comover pela dor do outro. E nós somos péssimos nisso. Nós, eu digo, nós católicos, somos péssimos nisso. Estou cansado de ouvir relatos de pessoas que se afastaram da igreja porque num momento de dor não tinha um irmão sequer por perto. No momento da enfermidade tiveram de se virar sozinhos e não foi um irmão sequer rezar uma Ave Maria com esse enfermo. As pessoas se afastam da igreja, meus irmãos, não é porque não concordam com a doutrina da igreja, mas porque são abandonados por ela, esquecidos. Ou seja, isso não é ser cristão, meus irmãos. Nós vemos aqui Jesus que assume as dores do mundo. Aqui nós não temos a imagem de um Deus frio, distante, insensível. Esse não é definitivamente Jesus. E uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, é estranho que nos comportemos de maneira diferente. Parece que estamos ficando mais brutos. Eu cresci vendo meus pais, minha avó, sempre que tinha alguém doente na comunidade, eles faziam questão de visitar. Questão de visitar. Eu cresci vendo isso. Acho que nós estamos ficando mais duros diante do sofrimento alheio, mais brutos, menos gente. E é triste demais isso. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, ele não é simplesmente uma doutrina, uma ideia abstrata. O Evangelho ele tem que se transformar em atos de amor. Caso contrário, nós não estamos entendendo absolutamente nada daquilo que nosso Senhor diz a nós. Então peçamos a Deus, nosso Senhor, meus irmãos e irmãs, que nos deixemos comover diante das dores do outro, mas não apenas comoção no sentido de pena, que possamos nos comprometer com os outros. Isso é viver o Evangelho. Assumir a dor do outro como se fosse nossa, querer amenizar essa dor, querer estar junto do outro quando ele sofre. Isso é ser cristão. Isso é fazer exatamente aquilo que nosso Senhor fez. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Senhor Deus, vós que sois nossa certeza de vida e de esperança, confirmai-nos na pertença de vosso reino e ouvi a nós que vos clamamos. Digamos juntos: fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Todos. Abençoai vossa igreja
e que ela seja sinal, força e presença de vosso reino no mundo, nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Fortalecei nossas comunidades na vivência da fé e no testemunho da caridade. Nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. Acompanhai com vossa graça os destemidos missionários do Evangelho de vosso Filho. Nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor. Dai aos cristãos leigos a graça de viver com alegria e simplicidade o sacerdócio batismal. Nós vos pedimos, Senhor. Fazei-nos, Senhor, servidores do vosso reino. Bendizemos a Deus pelo dom da vida de nossos irmãos, os aniversariantes dizimistas Angélica, Bernardo, Cláudia, Rodrigo, Maxwell, Aloísio, Antônio, Joselma e Roseli. Também os demais aniversariantes, a Nathalie e o Luciano. Que Deus os abençoe e que perseverem em sua caminhada cristã. Rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, servidores de vosso reino. E agora, no silêncio do coração, rezemos pelos irmãos sofredores. Conservai-nos, Senhor Deus, em vosso amor e na comunhão com vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocaste bem no fundo do meu coração. Me ensinaste a te amar. Oh, Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos.
Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando com toda a Igreja a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho a vossa igreja que está em Campos. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Roberto Francisco e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com São José e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Nele encontramos sempre o nosso refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que bom te receber em meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Que bom te acolher em meu coração, te tocar, ter-te em minha mão,
com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereças, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno em pedaço de pão, só por amor. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada em meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Eu queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Eu queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Eu queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa
alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Queiram se assentar um instante para alguns breves avisos. Nesta semana os nossos horários de missa serão ligeiramente modificados. Em vez de celebrarmos a missa na sexta-feira, como nós estávamos fazendo, nessa semana nós a celebraremos na quinta. Então, quinta-feira, nós teremos missa aqui em nossa comunidade, às 18h30, adoração ao Santíssimo Sacramento, e 19h30, a Santa Missa. Por que essa mudança? Porque dia 11 é dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia dos enfermos. Então, no dia 11, quinta-feira, nós faremos a adoração e a missa nesta intenção especial pelos nossos irmãos doentes. Então, se você tem algum irmão enfermo, ou se você mesmo, passa aí pelas suas enfermidades, nesta Santa Missa, de modo particular, nós rezaremos por esses irmãos enfermos. Depois nós teremos missa no sábado, às 19h30, muito embora seja já carnaval, mas esse ano é aquela coisa, minha gente? Carnaval, sem folia. Assim esperamos em Deus nosso Senhor. E no domingo nós teremos missa pela manhã, às 7h30 da manhã e às 9h30. Não teremos missa às 19h30. Tá bom? A igreja ficará fechada, então, de domingo, depois da missa das 9h30, e só reabrirá na quarta-feira de cinzas para a missa das 19h30. Tá? Então, recapitulando, quinta-feira teremos adoração e missa, a partir das 18h30, sábado, 19h30, a Santa Missa, e domingo, as duas missas da manhã, 7h30 e 9h30 da manhã. Tudo bem assim? Ok. Domingo que vem também, lembramos a todos, que é o segundo domingo do mês, é o domingo da partilha, o domingo do dízimo. Fazemos esse apelo aí à fidelidade de cada irmão, cada irmã dizimista também. Tá? E o seminário diocesano está retornando com as suas atividades. A partir de semana que vem, os primeiros seminaristas vão retornar para o seminário. Aqui nós temos dois, o Iago retorna na semana que vem, e na outra semana o Davidson voltará para o seminário. E eles precisam reabastecer a despensa. Nós rezamos pelo seminário, mas também precisamos colaborar efetivamente para a manutenção desta casa de formação de sacerdotes. E aqui a nossa comunidade ficou responsável por conseguir farinha de mandioca. É uma maioria campista, minha gente? Então, vamos encher o seminário de farinha de mandioca, tá? Então, se vocês puderem, nessas missas de quinta, sábado e domingo, vai estar ali na frente um cesto, onde você pode trazer a sua doação de farinha de mandioca para o seminário diocesano, tá bem? Então, vamos colaborar aí com os nossos seminaristas, que estão todos muito magrinhos. Temos algum aniversariante presente? Nathalie está presente, Olha, tem mais alguém? Muito bem, vamos invocar então a bênção de Deus. Visitai, Senhor Deus, o coração desta vossa filha e afastai para longe dela as ciladas do espírito do mal. Que os vossos santos anjos habitem sempre com ela e aguardem na paz, e a vossa bênção a acompanhe sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Uma salva de palmas então a Nathalie. Parabéns, Nathalie.
Antes da bênção final, saudemos nossa Mãe do Céu, consagrando a ela a nossa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa boa mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Um bom domingo, uma ótima semana a todos vocês. Vou te contemplar do teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vou te adorar em espírito, em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente eu vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente eu vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor.